Bom, pessoal, continuando aqui agora, a gente vai colocar um pouquinho, né, a mão na massa. Então eu vou criar aqui com vocês um assistente do zero, mostrando como que funciona todas as configurações, o que que significa cada um dos campos. Então vamos começar aqui. Para este assistente, eu quero simular um assistente que vai trabalhar como um FAQ, certo? Então ali ele vai ter a questão de responder, né, perguntas e respostas, e vai ser um FAQ ali de uma empresa fictícia chamada Médicos Online, certo? Então, o primeiro passo aqui é assim que a gente cria um assistente novo, a gente tem alguns campinhos para preencher. Então, primeiro é o nome do assistente, então eu vou colocar um nome genérico, eu quero que o meu assistente se chame João, por exemplo. Se alguém perguntar para esse assistente, quem é você? Então ele vai se apresentar como João, certo? Aqui agora, o nome da empresa ou o produto, neste caso a empresa que a gente está trabalhando vai ser a Médicos Online. Então, prontinho. Aí agora ele já vai se apresentar. Olá, eu sou o João, assistente virtual da Médicos Online, algo mais ou menos nesse sentido. O objetivo da conversa, então, fornecer informações sobre a Médicos Online e seus processos. Então, esse daqui é basicamente o objetivo da conversa, que esse assistente vai tentar se guiar, certo? Aqui nós temos algumas opções de tom de voz, certo? Então, nós temos ali desde amigável até outro. Então, geralmente, o amigável vai ter uma recepção um pouquinho mais calorosa, certo? Para formulação da resposta para o usuário. O técnico ele vai tentar ser um pouquinho mais direto, talvez utilizando termos mais rebuscados. E no outro, caso você selecione, você vai poder especificar o tom de voz para que o próprio GPT, né, interprete o seu tom de voz e tente se basear nele. Neste caso, como a gente está falando ali de um ambiente, né, da saúde, então nós vamos trabalhar ali com um tom de voz mais técnico, porque a gente quer ali a utilização de termos um pouquinho mais rebuscados, respostas um pouquinho mais diretas, algo que transmita um pouquinho mais de seriedade, certo? Então, a gente vai optar aqui por utilizar o tom de voz técnico, mas isso daqui, o tom de voz, vocês podem alterar a qualquer momento. Qualquer alteração que a gente fizer aqui no nosso assistente, automaticamente ele é atualizado, então se eu mudar aqui para amigável, ele automaticamente vai ser atualizado, e se seu assistente estiver conectado dentro do seu builder, automaticamente essa alteração também já vai ser é, inferida dentro do seu builder, ok? Então é bem simples de vocês alterarem o tom de voz. Vocês podem deixar, né, testar e deixar ali o tom de voz que vocês acham que faz mais sentido com a regra de negócio de vocês, tá bom? Isso daqui vocês podem testar aqui da forma que vocês preferirem. A questão da criatividade. Como é que funciona a criatividade? Nós vamos desde muito criativo até restritivo. O que acontece? No modo restritivo, ele vai tentar se restringir ao máximo as informações da sua base de conhecimento, certo? Então, e no modo muito criativo, ele vai tentar trazer uma resposta o mais completa possível na visão do ChatGPT, certo? Então, nessa parte de ser mais completa, ele pode acabar dando uma incrementada. Como que funcionaria na prática, né? Eu gosto de trazer um exemplo bem simples, que digamos que ali na sua base de conhecimento, tem a seguinte pergunta: qual a cor do céu? E logo abaixo tem a resposta: a cor do céu é azul. Se você tiver aqui no modo restritivo, é bem provável que se um usuário perguntar para o seu assistente qual é a cor do céu, é bem provável que a resposta seja bem direta. Então, olha, a cor do céu é azul. Então, bem parecido com o que estava na base de conhecimento, tá? Se você deixar aqui no modo muito criativo, ele vai tentar dar uma incrementada nessa resposta. Então, é bem provável que ele vá trazer, olha, a cor do céu é azul por conta disso e disso, e devido a isso, acontece isso e isso. Então, ele vai tentar dar uma incrementada na resposta, né, para deixar ela o mais criativa possível na visão dele. Então, tanto a criatividade quanto o tom de voz, nós não temos assim uma segmentação que fala, olha, sigam essa lógica aqui, utilizem essa criatividade, utilizem este tom de voz que vai ser mais interessante para vocês. Não é assim que funciona. Essa parte aqui, ela acaba variando, né, de regra de negócio para regra de negócio. Então, o que é interessante vocês fazerem? Sempre alterarem, né, a criatividade, alterarem o tom de voz e façam testes. Tudo relacionado à inteligência artificial para a gente saber se a nossa alteração teve um ganho de performance ou uma redução de performance, é necessário testar, ok? Infelizmente não tem um caminho das pedras a ser seguido, tá? É necessário testes, porque o que pode fazer sentido para uma regra de negócio pode não fazer sentido para outra. Neste caso, eu gosto de iniciar com a criatividade pouco criativa e o tom de voz técnico.
certo? Porque eu sinto que ele trabalharia um pouquinho mais interessante para essa empresa fictícia, né, Médicos Online, que nós estamos criando, ok? Mas isso daqui realmente é o que vai ser interessante para vocês, vocês vão descobrir realmente testando, ok? E não necessariamente, ao deixar no modo restritivo, não necessariamente ele vai apenas trazer informações da base de conhecimento. Mesmo assim, nós estamos falando de uma inteligência artificial, de uma LLM, e qualquer LLM, independente de qual seja, ela está sujeita a alucinações, certo? Então, mesmo no modo restritivo, a IA ainda pode alucinar e ela pode trazer alguma informação errada, ela pode até inventar uma informação porque ela acha que está certa. Então, a IA ela não tem certeza do que ela está respondendo. Tudo é realmente baseado em probabilidades, certo? Em alguns encadeamentos de palavras, e esses encadeamentos de palavras, eles podem sim ficar incorretos em algum momento. Então, como que nós segmentamos, nós fechamos esse cerco para mitigar as chances da IA errar? Aí realmente é aqui nas orientações adicionais, certo? Nas orientações adicionais é onde nós vamos trazer toda a personalidade que o seu assistente de IA tem. Então aqui basicamente é onde eu vou moldar o João, certo? Meu assistente da Médicos Online, para que ele haja da forma que eu espero que ele tenha que agir, certo? Então, poxa, eu quero que o João ele tenha uma postura mais séria, eu quero que ele seja um vendedor, eu quero que ele seja ali um assistente virtual que apenas auxilie os meus usuários. Então aqui é onde vocês vão passar toda a personalidade, certo? E como vocês desejam que o assistente de vocês atue no dia a dia durante as orientações, certo? E o que acontece? Se você, mesmo no modo restritivo, se você ainda tiver o seu assistente alucinando muito, ou o seu assistente respondendo coisas que não estão na base de conhecimento, aqui nas orientações adicionais você também pode dar um puxãozinho de orelha nele. Você pode falar, olha, você apenas pode responder sobre isso e isso, jamais responda sobre tal coisa, sobre informações sensíveis. Então, aqui nas orientações adicionais, além de você passar a personalidade que o seu assistente de IA deve ter, você também vai conseguir fechar e limitar um pouquinho mais o escopo de respostas do seu assistente. Então, além da sua base de conhecimento que você vai precisar disponibilizar para ele, você também deve utilizar nas orientações adicionais para evoluir o escopo do seu assistente. Eu vou trazer alguns exemplos práticos agora. Então, bom, voltando aqui para o modo pouco criativo, certo? Eu quero, por exemplo, que o meu assistente João, olha, eu quero que ele sempre interaja com emojis. Então, sempre responda o usuário utilizando emojis. Eu quero que ele nunca fale que a Médicos Online atende presencialmente, por exemplo. Pronto. Digamos que eu tenho a minha base de conhecimento, certo? Que é justamente essa base de conhecimento, que a gente vai detalhar ela um pouquinho melhor no nosso próximo vídeo, certo? Mas nessa base de conhecimento aqui, não tem todas as informações, todas as nuances da minha empresa. Então, se uma informação não estiver presente na base de conhecimento, o modelo de inteligência artificial, ele não necessariamente vai responder corretamente essa informação. Por quê? O objetivo de qualquer IA é sempre tentar responder ao máximo todas as perguntas dos usuários. Então, se uma informação não estiver presente na base de conhecimento, mas a IA achar que ela sabe responder essa informação corretamente, ela é bem provável que ela vá trazer esse retorno para o usuário. Então, por exemplo, aqui no meu caso de uso, eu jamais posso permitir que a minha IA fale que nós atendemos presencialmente. Então eu posso adicionar essa orientação aqui na parte das orientações adicionais, certo? Então não necessariamente eu preciso ter essa informação na base de conhecimento para que a IA saiba que nós não atendemos presencialmente, ela já traga essa informação para o usuário, certo? Então, sempre que vocês forem passar informações aqui no campo de orientações adicionais, sejam o mais específicos possíveis, específicos e diretos. Então, utilizar termos como sempre, nunca, jamais, é muito bom para a questão da performance da inteligência artificial, certo? Evitar fornecer orientações adicionais
que tenha um contexto um pouquinho maior de forma a permitir o seu assistente de IA tomar decisões, ou às vezes depender da interpretação da IA, você vai acabar abrindo margem para que a IA possa errar. Então, o mais específico e direto possível que você puder ser em uma orientação, você vai estar trabalhando ali para aumentar a performance da sua inteligência artificial, certo? Por quê? Porque se você der uma orientação adicional que esteja não tão direta, né, abrindo margem para a interpretação da IA, você vai poder permitir que a IA possa tomar uma decisão em algum momento, fazendo com que essa decisão seja incorreta. Então, sempre descreva tudo de forma muito específica, sempre dê o máximo de detalhes possíveis, porque são justamente cada detalhe que você fornecer que vai aumentar a performance da sua IA. E não me entenda errado, a IA ela pode sim funcionar com orientações mais ambíguas, ela pode funcionar com orientações menos diretas, com certeza. Só que todas essas dicas que eu estou passando aqui é apenas visando performance. Então, se em algum momento a sua IA estiver com uma baixa performance, talvez seja interessante você retomar aqui nas suas orientações adicionais e sempre verificar se alguma orientação adicional está abrindo margem para interpretação. Se ela estiver abrindo margem para interpretação, se ela estiver muito ampla, muito ambígua, então ali pode ser o seu erro de por que a IA está agindo contrário ao que você gostaria de passar para ela, certo? Então, nas orientações adicionais, opte sempre por ser o mais incisivo, o mais direto, específico e detalhista possível para evitar margem de erro e tomadas de decisões pela IA. Com isso, você vai aumentar a performance, ok? Então, bom, aqui embaixo nós temos dois modelos que a extensão do ChatGPT ela já permite que a gente utilize. O primeiro é o GPT-4, mais eficiente, e o segundo é o GPT-4 Mini, mais barato. A gente sempre recomenda que vocês iniciem o seu assistente com o GPT mais eficiente, porque, logicamente, vai precisar de uma curva de aprendizado da sua inteligência artificial para que ela consiga, em algum tempo, começar a caminhar melhor com as próprias pernas, certo? Então, vamos sempre tentar iniciar com um modelo mais eficiente. Em algum momento, quando você entender que a sua IA está bem madura, vocês podem alterar para o modelo mais barato e fazer testes. Se a performance não diminuir, então vocês podem utilizar o modelo mais barato, tá? Mas, basicamente, quais são esses modelos dentro da OpenAI? O modelo GPT-4 mais eficiente, ele equivale ao modelo GPT 4.1, tá bom? Dentro da OpenAI. E o modelo GPT-4 Mini, mais barato, ele equivale ao GPT-4o Mini, tá bom? Então, aqui, tendo em vista esses dois modelos da OpenAI, vocês já podem, inclusive, estimar preços, tá bom? Então, por exemplo, se você utilizar o GPT 4.1, como é que funcionaria a questão da precificação? Aqui na própria página da OpenAI, a gente também vai deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, vocês vão conseguir acompanhar qual que é o modelo, né, que você está utilizando e qual que é o preço deste modelo. Então, por exemplo, a entrada ali, que seriam os inputs dos usuários, então seria $2 por 1 milhão de tokens, tá? O que são os tokens? Tokens, basicamente, são partes de uma palavra, certo? Então, como que funciona, né, por debaixo dos panos? A OpenAI, ela vai pegar ali uma palavra, por exemplo, bom dia, e ela vai pegar essas duas palavrinhas, bom dia, e ela vai separar essas duas palavrinhas em tokens. Então, por exemplo, digamos que no bom dia ela separe o bom em um token e o dia em outro token. Então, essas duas palavrinhas seriam cada uma seria um token. Não necessariamente cada palavra vai ser um token, tá? Geralmente, palavras maiores, eles quebram essas palavras maiores em várias partezinhas e cada parte é um token. Então, isso aqui foi apenas um exemplo, tá? Mas, basicamente, tokens são partes de uma palavra, ok? Então, o preço, por exemplo, do GPT 4.1 seria basicamente por entrada, se atingir 1 milhão de tokens ali, os inputs dos usuários, que é bastante coisa, cobraria $2, beleza? E vocês podem também verificar a do GPT 4.0 Mini, que ele é bem mais baratinho, né, em alguns casos, beleza? Então, bom, retomando por aqui, vocês conseguem selecionar essas duas opções. A gente realmente recomenda que no início, principalmente, vocês optem por utilizar o GPT mais eficiente, justamente por questões da curva de aprendizado ser um pouquinho mais fácil para quem estiver refinando essa IA com o tempo, tá? Prosseguindo, nós temos aqui a habilitar execução de código, certo?
Então, se vocês tiverem ali algum arquivo, seja um CSV, um JSON ou um Excel, vocês habilitarem a execução de código pode facilitar para o GPT para ele fazer a leitura correta destes arquivos, ok? Então, não necessariamente vocês precisam deixar isso daqui habilitado, apenas se vocês realmente tiverem esse arquivo, se ele foi enviado para o GPT em algum momento. E isso daqui, logicamente, também vai aumentar o custo, certo? Do consumo da chave de vocês, dos créditos. Então, se você não estiver utilizando, vocês podem deixar desabilitado, ok? E aqui, por último, a gente tem o entendimento multimodal. Vocês podem habilitar a qualquer momento também, e a partir do momento que estiver habilitado, vocês vão poder disponibilizar para o seu assistente entender, além de texto, ele também vai conseguir entender imagens, áudios e documentos, certo? Então, ele vai pegar, por exemplo, um áudio que o usuário, enviar para o seu assistente de IA, ele vai transcrever este áudio para texto, certo? E ele vai interpretar a resposta em cima desse texto transcrito. É apenas um exemplo, mas vocês podem habilitar e desabilitar em qualquer momento, tá? E vocês habilitando, logicamente, se o usuário ele encaminhar um áudio ele vai cobrar mais do seu modelo mais do que o texto. Então aqui mesmo a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, o GPT-4 Mini, se for áudio, ele cobra bem mais do que texto. Então isso daqui vocês podem fazer as alterações conforme preferirem, tá? Isso daqui vocês podem habilitar e desabilitar tranquilamente, beleza? Então, bom, já passei por todas as configurações ali básicas do seu assistente. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre como é que funciona a base de conhecimento, como é que funciona o mecanismo de busca, mas eu queria trazer apenas um último pontinho, que aqui ainda na primeira tela, vocês conseguem, se clicar nos 3 pontinhos, vocês conseguem tanto exportar quanto importar um assistente. Então, se em algum momento vocês quiserem, poxa, eu quero exportar esse assistente aqui para criar um outro assistente apenas de homologação, basta clicar aqui em exportar, automaticamente vai ser baixado o JSON desse assistente e em qualquer momento vocês vão poder importar esse assistente novamente. E aqui ainda, pela própria extensão, vocês também conseguem testar este assistente criado. Então basta clicar aqui nessa parte de teste, certo? Que aqui vocês já podem começar a interagir com ele, já pode ver como é que ele está respondendo. Então qualquer alteração que vocês fizerem aqui nas orientações adicionais, aqui no nome do assistente, na base de conhecimento, pela própria extensão vocês conseguem testar também. Então eu já mandei um olá, ele já trouxe olá, como posso ajudar você com informações sobre a Médicos Online hoje, que é justamente o nome da empresa. Então, bom, para este vídeo, vou ficando por aqui, certo? No próximo ali a gente vai começar a aprofundar um pouquinho melhor na questão da base de conhecimento.